Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Hoje nós vamos fazer a correção da atividade sobre verbos. Vamos lá? Então vamos lá, nós fizemos uma revisão sobre os verbos, retomando as classes de palavras, e eu passei alguns exercícios para vocês para a gente estudar os verbos. O primeiro exercício era para indicar o sentido do verbo, né? O que ele indica numa frase. Então, se ele indica uma ação, se ele indica um estado ou se ele indica um fenômeno da natureza. Aqui em Minha mãe está cansada, o está, ele indica um estado. Então, vocês teriam que assinalar esse daqui. Eu amo meus amigos. Amo é uma ação. Então, vocês teriam que assinalar a primeira opção. E por fim, choveu. Chover é um fenômeno da natureza. Então, vocês teriam que assinalar aqui a terceira opção. Tá certo? A resposta, então, correta fica assim. A primeira linha, estado. A segunda, ação, e a terceira, fenômenos da natureza. O segundo exercício, vocês tinham que identificar as conjugações do verbo. Então, o verbo tem a primeira conjugação, que são os verbos terminados em ar. A segunda conjugação, que são os verbos terminados em er. E a terceira conjugação, que são os verbos terminados em ir. Então, se a gente olhar aqui, digitar termina em ar. Então, é um verbo da primeira conjugação. Partir termina em ir. É um verbo da terceira conjugação. Sofrer termina em er. Então, é um verbo da segunda conjugação. Fácil, né? Permanecer, a mesma coisa. Segunda conjugação, porque termina em er. Falir termina em ir, então é a terceira conjugação. E cozinhar termina em ar, primeira conjugação. Tá certo? Então a resposta ficava assim. Esse exercício é bem fácil, esses dois primeiros. Aí no terceiro eu compliquei um pouquinho mais. Por quê? Digitar, partir, sofrer, permanecer, falir e cozinhar são os verbos no infinitivo. Nós dificilmente usamos na nossa fala, na nossa escrita, os verbos no infinitivo. Normalmente a gente flexiona o verbo, a gente faz a conjugação. E aí eu queria saber se quando o verbo está conjugado, vocês também conseguem identificar a qual conjugação ele pertence. Então, olha lá. A temporada da série acabou na melhor parte. Como que eu vou saber se o verbo acabou é da primeira, da segunda ou da terceira conjugação? Eu preciso pensar nele no infinitivo. Acabou é conjugação de qual verbo? Bom, ele vem do verbo acabar. O verbo acabar termina em ar, então é a primeira conjugação. O jogo tem fases muito difíceis. Tem vem de qual verbo? Vem do verbo ter. Ter termina em er, então pertence à segunda conjugação. Meu irmão caiu da bicicleta. E o verbo caiu vem de cair. Cair termina em ir, então é um verbo da terceira conjugação, tá certo? Então, quando vocês tiverem essa dúvida, é só pensar de qual verbo eles vêm. Essa conjugação vem de qual verbo? E aí você, encontrando o infinitivo, que é com a terminação AR, ER ou IR, você sabe a qual conjugação que o verbo pertence. Isso nos ajuda também, às vezes, a conjugar um verbo que a gente não conhece, um verbo novo. Nós vamos seguir essa ideia. E a resposta correta, então, ficava
bem óbvia, né? O primeiro era a primeira conjugação, a segunda era a segunda conjugação e a terceira era a terceira conjugação, tá certo? Acho que esse foi o exercício que vocês tiveram mais dificuldade. O modo indicativo indica uma certeza, um fato, né? Não trabalha com possibilidades nem com ordem, que são os outros modos. Então, aqui, tinha que identificar o tempo em que estava o verbo no modo indicativo. O modo indicativo, ele pode flexionar no presente, no passado, que nós chamamos aqui de pretérito. Ah, mas por que falar pretérito, professora, que é mais difícil? Porque é a palavra que vocês vão encontrar nos livros didáticos, nos exercícios, numa prova externa. Então, vocês precisam conhecer os dois. Vocês precisam saber que pretérito é a mesma coisa que passado, tá? E o futuro. Então, olha lá. Ontem eu me diverti muito com a minha família. Então, aqui, divertir aconteceu no passado, né? E aí tem aqui a palavrinha ontem, que pode ajudar. Então, aqui a resposta era pretérito. Aí, no segundo exercício, eu fiz uma leve pegadinha com vocês. Hoje, eu farei todos os exercícios de língua portuguesa. A palavra hoje nos faz pensar no presente? Sim, nos faz pensar no presente. Hoje é um advérbio de tempo, que já é o assunto dessa semana. Então, a palavra hoje indica o tempo presente. Mas na nossa língua falada, na nossa língua cotidiana, as palavras mudam de lugar, elas não são fixas. E às vezes eu tenho um verbo no futuro, mesmo se eu estiver falando do tempo presente. E é o que acontece nessa frase. Eu farei todos os exercícios. Então, o verbo escolhido nessa frase, farei, é do futuro. É um futuro próximo, porque é hoje ainda. Mas essa terminação, rei, é no futuro. Se esse verbo estivesse no presente, seria hoje eu faço todos os exercícios de língua portuguesa. Aí eu diria que essa frase está no presente. Mas esse verbo aqui, farei, ele está no tempo futuro. Essa é a conjugação do futuro. Então, o verbo fazer no presente, eu faço. No passado, eu fiz. E no futuro, eu farei. Percebem a diferença? Então, por isso que a resposta correta aqui era futuro. Outra pegadinha. Meu pai viaja amanhã. A palavra amanhã dá a ideia de futuro. Mas será que o verbo está no futuro? Então, se a gente olhar, meu pai viaja, a palavra viaja está no presente. Então, eu tenho aqui o sentido de futuro, mas a palavra está no presente. Nem sempre o sentido e a função da palavra se combinam. Normalmente acontece, como é na primeira frase aqui. Ontem eu me diverti muito com a minha família. Então, eu tenho ontem, um advérbio que indica tempo, passado, e um verbo que também está no passado. Mas nessas duas frases, a segunda e a terceira, eu quis mostrar para vocês como a língua muda e como ela se adapta em alguns contextos, tá? Eu conheço o seu primo, tempo presente, né? Conheço. Se fosse passado, eu conheci. Se fosse futuro, eu conhecerei. Eu dormi demais na semana passada. Então, aqui eu tenho um advérbio que me ajuda a entender que é no passado, né? Na semana passada, eu dormi. Tempo pretérito. Ele voltará para casa após o trabalho. Também tenho aqui, ó, após. Essa palavrinha me ajuda a entender que se trata de um tempo futuro, né? Mas realmente está no futuro aqui o verbo com a terminação ra. Ele voltará. Se fosse passado, ele voltou. Se fosse presente, ele volta, tá? Essa troca entre presente e futuro
ela acontece muito, porque às vezes o tempo futuro não é um tempo muito distante, né? É um futuro próximo que a gente fala. Então é comum ele aparecer junto com outras expressões do tempo presente, tá certo? Mas quando a gente analisa o verbo, nós não vamos pensar no sentido da frase, nós vamos pensar na terminação, na conjugação em que ele está, é bem objetivo, né? Se ele está conjugado no presente, se ele está conjugado no passado ou no futuro. A próxima questão era sobre o modo subjuntivo, que é um modo que indica possibilidade, desejos, incertezas. Então, são frases que a gente usa quando não temos certeza sobre um determinado acontecimento. E aí tinha que assinalar aquela que não está no modo subjuntivo. Então, na letra A, se você soubesse a verdade, ficaria feliz? O se você soubesse indica o modo subjuntivo. O subjuntivo do passado, ele vem acompanhado dessa conjunção se. Se você soubesse. Quando eu voltar para a escola, irei me dedicar mais. É certeza que ele vai se dedicar mais? Não sabemos. Então, por isso que está no modo subjuntivo. É um desejo, né? Então, quando eu voltar para a escola, o subjuntivo no futuro, ele costuma ter a palavrinha quando. Eu espero que a pandemia termine logo. Aqui nós temos o subjuntivo presente, né? Que termine logo. Sabemos se vai terminar? Não sabemos, mas é um desejo, é uma possibilidade. Eu tenho certeza que a pandemia irá acabar. Então, aqui nós não estamos trabalhando com possibilidade. Essa frase, ela trata de um fato. Até coloquei a palavra certeza aqui para ajudar vocês. Então, essa frase está no modo indicativo. E a última, eu gostaria que todos fossem vacinados. Fossem, né? Aqui o verbo igual soubesse. A palavrinha que nos ajuda a entender que está no modo subjuntivo. Então, a incorreta era a letra D. Eu tenho certeza que a pandemia irá acabar. O modo subjuntivo, ele também é usado, às vezes, no lugar do modo imperativo. Quando eu quero fazer um pedido, quando eu quero dar uma ordem, mas eu não quero ser autoritário, eu não quero parecer mal educado, é comum que a gente use o subjuntivo porque ele parece mais polido no uso da língua, né? O sentido é o mesmo, você está fazendo um pedido, uma solicitação, mas o uso do verbo modifica a intenção de fala. Então, quando a gente diz lave a louça, o verbo aí está no modo imperativo, eu estou dando uma ordem, lave. Se eu quiser fazer com que essa frase fique um pouco mais gentil, eu gostaria que você lavasse a louça. Aí a pessoa vai até mais animadinha, né? Então, existe essa diferença do uso do modo subjuntivo e para o modo imperativo. Pode acontecer, sim, do modo subjuntivo indicar uma ordem, mas essa ordem é uma maneira o quê? De amenizar, de tratar de uma maneira mais educada e mais gentil do que quando a gente usa o modo imperativo. Tá certo? Então, a letra B é a forma mais educada. O modo imperativo, ele pode expressar uma ordem, um conselho, um pedido, uma súplica. É muito comum que ele apareça nas placas de advertência. Então, eu tenho aqui algumas placas e eu quero ver se vocês reconhecem em qual delas que não tem o modo imperativo. Não pise na grama. Olha aqui o imperativo negativo. Não pise. Pise, né? Eu tenho o verbo no modo imperativo negativo, acompanhado do advérbio não. Eu já estou falando dos advérbios porque ele foi o assunto dessa semana, tá? Então, para vocês perceberem como ele acompanha o verbo. Então, pise seria uma afirmação. Se eu coloco o advérbio não, se transforma numa negação.
Mantenha o silêncio neste local. Então, aqui o verbo no modo imperativo do verbo manter. Mantenha o silêncio. Agora aqui, é expressamente proibida a entrada de pessoas não autorizadas neste local. Então, aqui, não está no modo imperativo. A palavra vem do verbo ser. Eu sou, ele é. Então, se fosse no imperativo, seria seja. Esse verbo aqui não está no modo imperativo, ele está no modo indicativo. Então, eu tenho uma placa de advertência, mas eu não estou usando o modo imperativo. E essa plaquinha aqui que a gente já viu demais, né, gente? Use máscara, faça a sua parte, tá? Então, aqui estava incorreta, aqui que não tem o modo imperativo, né? Não é que está incorreta, é essa placa aqui. Outro uso do modo imperativo é nas propagandas. Então, tem um efeito de sentido na propaganda. A propaganda quer convencer o consumidor a comprar aquele produto. Então, para convencer as pessoas, nós usamos muito o modo imperativo. Olha aqui, obedeça à sua sede, né? Então, ele está dando uma ordem, obedeça. Só que não é no sentido de obrigar, né? A intenção aqui é convencer. A propaganda trabalha com a ideia de convencimento. O objetivo é convencer o consumidor a comprar o produto. Não é uma orientação. Existem propagandas que fazem orientação? Tem, nós temos visto muito. Propagandas que falam sobre o Covid, que tem uma campanha contra a dengue. Essas propagandas fazem uma orientação. É deixar curioso? A propaganda também trabalha com a curiosidade, mas nesse caso aqui está sendo bem explícito, né? Obedeça a sua sede, já tem o produto. Obrigar o consumidor a comprar o produto? Também não. Não trabalhamos com obrigação. A placa tem a ideia de obrigação, porque você não pode ou pode realizar alguma coisa. Mas na propaganda, a palavra-chave sempre é convencimento. Tá? O verbo convencer. Nós vemos também o modo imperativo em conselhos, e é muito comum que apareça no texto do horóscopo, por exemplo, para falar sobre o seu signo, porque é um texto que serve para aconselhar as pessoas. Então, olha lá. Não tem sentido pedir para você fazer grandes esforços hoje. Não comece as coisas sem ter certeza que será capaz de terminá-las. Então, aqui a gente tem um conselho. Não comece as coisas sem ter certeza que está no modo imperativo, né? Então, a frase dentro desse texto que está no modo imperativo é esse conselho de não começar as coisas. Essa questão fala do modo imperativo como um tutorial. Na verdade, essa imagem aqui, ela brinca com as ideias dos tutoriais, que aparecem muito quando chega o verão, a época de ir para a praia, dizendo o que você pode e o que você não pode fazer. E aí ela traz uma nova mensagem. Como ter um corpo de praia? Tenha um corpo, vá para a praia e divirta-se. Então, são essas as orientações, o passo a passo desse tutorial, né? Então, qual é o sentido que se pretende com essa imagem? É mostrar que não existe um único corpo adequado ao verão, né? Não poderia ser a letra A, porque está falando que devemos fazer dieta, e a imagem é justamente o contrário. Na letra C, está falando que existe um único corpo? Não, né? Tem um corpo, qualquer corpo. A mensagem de que nem todos podem aproveitar o verão? Pelo contrário, tenha um corpo, vá à praia, divirta-se, todas as pessoas, né? Independente do corpo que elas tiverem. Bom, muitos de vocês disseram que acharam essa atividade média, né? Espero que com esse vídeo vocês tenham entendido um pouco melhor, tenham esclarecido algumas dúvidas. E se ainda tiver ficado alguma dúvida, vocês podem me mandar uma mensagem que eu vou ajudar vocês, tá bom? Um beijo
e até mais.